Olá, boas-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai fundo num assunto-chave do direito administrativo, que é a responsabilidade civil do Estado. Um tema, assim, essencial para entender como o poder público responde pelos seus atos, né? Exatamente. Olá, é um prazer estar aqui. Vamos conversar sobre isso, desvendar mesmo como e por que o Estado brasileiro pode e deve indenizar cidadãos por danos que seus agentes causam. Isso está lá na nossa Constituição. É uma garantia fundamental. Isso aí. A nossa ideia aqui é clarear bem os fundamentos dessa responsabilidade, sabe? Desde onde ela está na lei até as teorias que explicam como funciona. Tudo de um jeito bem direto para quem está começando a estudar direito ou querendo entender melhor. Perfeito. É um tema que parece complexo, mas a lógica por trás é bem interessante. Bom, para a gente começar então, onde que a gente encontra assim a base principal dessa responsabilidade na nossa lei? Onde está escrito isso? A gente pode começar analisando o artigo 37 da Constituição. Olha, o ponto de partida, o coração da coisa, está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a de 88. Certo, 37, parágrafo 6º. Isso. Ele é bem direto. Diz que as pessoas jurídicas de direito público, tipo União, estados, municípios, e também as de direito privado que prestam serviços públicos, pense nas concessionárias, sabe? Aham, tipo empresa de ônibus, de luz. Exato. Elas respondem pelos danos que seus agentes, agindo nessa qualidade, né, como agentes públicos ou a serviço do público, causarem a terceiros. Entendi. Então, se um servidor público, sei lá, um motorista de ambulância bate o veículo e machuca alguém, ou até mesmo o motorista daquela concessionária de ônibus que você mencionou, Isso, causa um acidente, a responsabilidade é da entidade, do Estado ou da empresa. É isso? isso. Basicamente, sim. A responsabilidade primária recai sobre a pessoa jurídica. Mas olha, isso nem sempre foi assim, né? Houve uma evolução grande nesse pensamento. É, eu imagino. Porque tem aquela ideia antiga, quase um ditado, né? O rei não erra. Como era isso? Pois é, essa era a fase da irresponsabilidade total do Estado. A ideia de soberania absoluta impedia que o Estado fosse processado ou responsabilizado. Depois, a gente caminhou para uma teoria da responsabilidade com culpa, a subjetiva. A subjetiva. E aí precisava provar a culpa do agente, né? Do funcionário. Exatamente. A vítima tinha que provar que o agente agiu com negligência, imprudência, imperícia ou até com intenção, o dolo. Era um caminho bem mais difícil para o cidadão conseguir indenização. Imagino. Devia ser complicado provar isso. Muito. E aí o direito foi evoluindo, principalmente na França e depois aqui, até a gente chegar na regra que vale hoje no Brasil, que é a responsabilidade objetiva. Ela é baseada na teoria do risco administrativo. Certo. Responsabilidade objetiva. E o que essa palavra objetiva quer dizer na prática, para o dia a dia de quem sofreu um dano? Quer dizer que, para responsabilizar o Estado, a pessoa que sofreu o dano não precisa, a princípio, provar que o agente público teve culpa ou intenção. Isso é uma diferença fundamental. Uau, isso facilita bastante, então? Facilita muito. A vítima só precisa comprovar basicamente três elementos. Primeiro, a conduta do agente público, uma ação ou até uma omissão, mas que esteja ligada à função pública, claro. Ok, a conduta. Segundo, o dano sofrido. Pode ser um dano material, tipo o conserto do carro, ou um dano moral, pela dor, pelo sofrimento. E terceiro, o mais importante talvez, o nexo causal. Nexo causal. A ligação entre a ação e o dano. Isso mesmo. Tem que mostrar que o dano foi uma consequência direta daquela conduta do agente estatal. Se esses três elementos estiverem presentes, conduta, dano e nexo causal, aí nasce a obrigação do Estado de indenizar. Entendi. A culpa ou o dolo do agente ficam, digamos, fora dessa equação inicial para a vítima? Exato. A ideia por trás disso, da teoria do risco administrativo, é que o Estado exerce atividades em nome de toda a sociedade para beneficiar a coletividade. Essas atividades, por natureza, envolvem riscos. Então, é justo que o próprio Estado, que representa essa coletividade, assuma os riscos e arque com os prejuízos que eventualmente causar a indivíduos específicos, mesmo que não haja culpa direta de um agente seu. É o risco da atividade. Entendi. A socialização do risco, de certa forma. Mas essa responsabilidade, ela é total, absoluta? Ou tem situações em que o Estado, mesmo com dano e nexo causal, pode, digamos assim, escapar?
Boa pergunta. Não, ela não é absoluta. É objetiva, mas não absoluta. A própria teoria do risco administrativo prevê o que a gente chama de excludentes de responsabilidade. São situações que rompem aquele nexo causal que a gente falou. Ah, as excludentes. E quais são? As principais são três: o caso fortuito, ou a força maior, a culpa exclusiva da vítima e o fato exclusivo de terceiro. Vamos ver cada uma. Caso fortuito ou força maior. São eventos imprevisíveis e inevitáveis, sabe? Tipo um desastre natural de proporções enormes, um terremoto, uma enchente sem precedentes, que causam dano, mas sem que tenha havido uma falha específica do Estado ali. A causa do dano é externa e inevitável. Entendi. E a culpa é exclusiva da vítima? Essa é quando o dano acontece unicamente por causa de uma ação ou omissão da própria pessoa que foi lesada. Imagina alguém que, sei lá, atravessa uma rodovia correndo fora da passarela e é atropelado por uma viatura que estava em velocidade normal. Se a culpa for exclusivamente da vítima, o Estado não indeniza. Certo. E o fato exclusivo de terceiro? Aí é quando o dano é causado por uma pessoa que não tem nenhuma ligação com a administração pública. Por exemplo, se durante uma obra pública bem sinalizada, um motorista particular desrespeita a sinalização e causa um acidente atingindo outra pessoa. O dano não foi causado pelo agente público ou pela obra em si, mas pela ação desse terceiro. Ok. Então, se o Estado conseguir provar uma dessas três situações, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, o nexo causal é quebrado e a responsabilidade dele pode ser afastada. Exatamente. O ônus de provar excludente é do Estado, claro. Agora, tem uma situação que sempre gera dúvida. E quando o dano não vem de uma ação, mas de uma omissão do Estado? Tipo, a prefeitura não conserta um buraco na rua ou não ilumina bem uma praça e alguém se machuca por causa disso. A responsabilidade também é objetiva nesses casos? Essa questão da omissão é um ponto bem debatido, viu? A regra geral, que a doutrina majoritária e muitos julgados defendem, é que na omissão a responsabilidade do Estado seria subjetiva. Ah, então volta a precisar provar culpa. Isso, não a culpa do agente específico, mas a culpa do serviço, a chamada faute du service, uma expressão que vem lá do direito francês. A vítima precisaria demonstrar que o Estado tinha o dever legal de agir, que ele se omitiu e que essa omissão foi culposa, ou seja, houve uma falha, uma negligência do serviço público em si. Faltou manutenção, faltou fiscalização, o serviço não funcionou ou funcionou mal. Entendi. Então, no caso do buraco na rua, eu teria que mostrar que a prefeitura sabia ou devia saber do buraco, tinha o dever de consertar e não fez por falha no serviço. Em tese, pela regra geral da omissão, sim, seria subjetiva. Mas, atenção, existem exceções importantes. Exceções. Quais? Os nossos tribunais superiores, como o STF e o STJ, têm entendido que, em certos casos de omissão, a responsabilidade pode sim ser objetiva. Isso acontece principalmente quando o Estado tem um dever específico de agir, um dever de guarda, de custódia, de proteção. Dever específico. Tipo o quê, por exemplo? O exemplo clássico é a situação de detentos em presídios. O Estado tem o dever constitucional de garantir a integridade física e moral dos presos. Se um preso é morto ou ferido lá dentro por uma falha na segurança, mesmo que seja uma omissão em evitar a violência, os tribunais têm aplicado a responsabilidade objetiva. O Estado falhou no seu dever específico de guarda. Entendi. Então, omissão genérica, tipo o buraco na rua, tende a ser subjetiva. Omissão específica, quando o Estado tem um dever concreto de proteger, aí pode ser objetiva. É isso? É uma boa forma de resumir a tendência atual da jurisprudência, sim. Mas é sempre bom analisar caso a caso, porque ainda há discussões. Certo. Agora, voltando um pouco. O Estado foi lá e indenizou a vítima com base na responsabilidade objetiva. E o agente público que efetivamente causou o dano, aquele que agiu ou se omitiu lá na ponta, ele sai ileso dessa história. Não necessariamente. O mesmo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que estabelece a responsabilidade objetiva do Estado perante a vítima, também prevê a chamada ação de regresso. Ação de regresso? O que é isso? Significa que, depois que o Estado paga a indenização para a vítima, ele tem o direito, e alguns dizem até o dever, de cobrar esse valor de volta do agente público que causou o dano.
É uma ação que o Estado move contra o seu próprio servidor ou agente. Ah, interessante. O Estado busca o ressarcimento. Exatamente. Mas aqui tem um detalhe crucial. Nessa ação de regresso, a responsabilidade do agente público perante o Estado não é objetiva, é subjetiva. Ah, então para o Estado conseguir reaver o dinheiro do agente, ele precisa provar o quê? Precisa provar que aquele agente agiu com dolo, ou seja, com intenção de causar o dano, ou com culpa, nas suas formas clássicas: negligência, imprudência ou imperícia. Se o agente agiu corretamente, dentro dos limites da lei e da técnica, mesmo que sua ação tenha causado um dano, que o Estado teve que indenizar objetivamente, ele não será responsabilizado na ação de regresso. Entendi. Então a responsabilidade objetiva é na relação Estado-vítima. Na relação Estado-agente, para o regresso, a responsabilidade é subjetiva, depende de dolo ou culpa do agente. Perfeito. É essa a lógica do sistema. Protege o cidadão, facilitando a indenização, mas também garante ao agente público que ele só responderá perante o Estado se tiver agido com dolo ou culpa comprovados. Responsabilidade objetiva não se aplica só ao governo tipo prefeitura, estado, União, né? Empresas privadas que prestam serviços públicos também entram nessa. Com certeza, isso é muito importante e está expresso lá no artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Pense nas concessionárias e permissionárias. Empresas de ônibus, metrô, trem, que explora rodovia com pedágio, empresa de energia elétrica, de água e esgoto. Todas elas. Se na prestação daquele serviço público delegado, elas ou seus funcionários causarem um dano a um usuário ou mesmo a um não usuário, um terceiro, elas respondem objetivamente. A lógica é a mesma. Elas estão exercendo uma atividade pública, assumindo os riscos inerentes a ela. É objetiva. Exato. Você só precisa provar conduta, a batida do ônibus no exercício do transporte, o dano no seu carro e o nexo causal entre os dois. Não precisa provar que o motorista foi negligente, a princípio. Ótimo. Acho que conseguimos cobrir os pontos principais, né? Sim, acho que sim. Em resumo, para recapitular, a responsabilidade civil do Estado no Brasil hoje, a regra geral é ser objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. Isso é uma proteção muito importante para o cidadão, porque garante a reparação de danos causados pela atuação estatal ou por quem atua em nome do Estado, sem que a vítima precise, na maioria das vezes, enfrentar a difícil tarefa de provar a culpa do agente. Exceto, claro, naquelas situações de omissão genérica, que tende a ser subjetiva ou quando o Estado consegue provar uma daquelas excludentes que a gente falou, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. Exatamente. E lembrando sempre da ação de regresso, que permite ao Estado buscar o ressarcimento junto ao agente, mas aí sim, com base na culpa ou dolo dele. Fica então, talvez, uma reflexão final para o nosso ouvinte. Como que entender essa responsabilidade do Estado, esse dever de reparar os danos que ele causa, impacta a nossa visão sobre os serviços públicos? Muda a forma como a gente cobra a qualidade, como a gente exerce a nossa cidadania no dia a dia? É uma ótima reflexão. Conhecer esse direito fortalece o cidadão na sua relação com o poder público, sem dúvida. Bom, esperamos que essa nossa conversa, essa análise tenha sido útil e clara para você que está estudando ou se interessando pelo direito administrativo. Continue acompanhando o Concurseja, porque tem sempre mais conteúdo vindo por aí. Isso mesmo. E convidamos também a dar uma olhada nos outros cursos e aulas que estão disponíveis lá no canal Concurseja. Tem muita coisa boa para ajudar nos seus estudos. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Até a próxima, foi um prazer.